eu tô com um aluno lá que ele é inclusão e ele não tem laudo, na verdade, mas a gente suspeita de autismo. E como que eu posso ingerir esse aluno vamos colocar que ele é autista, dentro de uma aula de educação física junto com os outros, é a inclusão que nós falamos, né? Sim. Então, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso realizar com que eu possa colocar ele dentro de uma aula de educação física junto com os outros coleguinhas? Sim, esse tema é até um pouco polêmico, né? Porque hoje no nosso país criam-se leis e não dão ferramentas para que as leis sejam cumpridas, né? Isso é muito ruim. Por exemplo, você mesmo mencionou para mim no bastidor que não é uma pessoa que tem que tem uma formação, que tem uma especialização para lidar com esse cenário. Ou seja, a lei foi criada lá em cima, que a escola ela tem que oferecer, né, o programa de inclusão, eu concordo com isso, ok. Só que ela tem que dar à escola, à instituição, ferramenta para que isso aconteça de fato. Por exemplo, na nossa instituição, quando a gente resolveu fazer uma parceria, a gente teve que pensar desde um banheiro adaptado, por exemplo, Rodrigo. Eu tenho alunos que têm 38 anos e não conseguem limpar, posso falar? Limpar sua bunda sozinho. Pode, fica à vontade. Não consegue limpar sua bunda sozinho. Vai com a mãe. Que banheiro que ele vai? Eu que vou limpar? Ele tem que ter um banheiro com acompanhante. Dificilmente você vai ver numa academia isso. Mas quando a gente resolveu fazer aquilo lá, precisávamos fazer isso. Hoje a gente melhorou muito. A gente, por exemplo, tinha pouco tempo atrás a vaga para pessoa com o autismo simbolizado com a cadeira de rodas. Hoje a gente tem um laço azul, né? Então eu acredito que já melhorou, né? Mas essa inserção na escola, para que realmente aconteça uma inclusão de fato, porque assim, inclusão não é o fato dele estar lá dentro. Porque às vezes ele está lá dentro, o professor não sabe como lidar com ele não sabe como administrar o comportamento dele diante dos demais. Dependendo, isso se potencializa num bullying, entende? Ele não vai querer mais ir à escola, e aí vira uma bola de neve que a gente não sabe qual será o tamanho dessa proporção, entendeu? Então, assim, claro, como eu falei, eu sou a favor demais. Eu acho que nós devemos. Hoje tem cinema tem shopping que abre mais cedo, né, com a iluminação um pouco mais baixa, naquela cena no mês de abril, no dia 2 de abril, né? Hoje você tem muitas empresas que incentivam programas de trabalho para pessoas com síndrome de Down, né? Tanto que você olhar ali a expectativa de vida deles melhorou muito. Antes você via um síndrome de Down ali com 30 anos, completamente obeso, né? Sedentário, com os dentes todos estragados. Hoje as coisas melhoraram muito, né? E certamente isso, o esporte está relacionado nesse sentido. Mas a inclusão, como você falou no cenário da escola, ela precisa realmente ser um cenário onde toda essa equipe multidisciplinar, ela precisa ser capacitada, que você tenha um orientador pedagógico para conversar com essa família, né? Como falou, assim, suspeitou, houve suspeita, o psicólogo já era para ter chamado a mãe, a família, né? Marcar uma reunião com a família, olha, nós estamos percebendo alguns comportamentos inadequados, inapropriados dele em relação aos demais. A gente está querendo muito ajudar, porque é o que eu falei, acolhe a família que certamente ela vai trazer a você algumas informações, porque por outro lado, o lado da família, ela fica com muito medo também de ser rejeitada, né? Porque assim, se você liga para a escola, tem vaga para o meu filho aí? Tem. Mas ele tem autismo. Ih, não tem mais não, já tem um na vaga. E aí, com isso, a família acaba negligenciando. E às vezes essa negligência, o maior prejudicado, cara, vai ser o aluno, cara. Vai ser o aluno, você vai passar perrengue, porque eu tenho alunos que você vai ter muita dificuldade de colocar, por exemplo, ali você pega o programa da escola, pô, esse semestre eu vou trabalhar o basquete. Só que você vai ter aluno que vai se incomodar, às vezes, com uma luz da quadra, né? Vai se incomodar com o som da caixa de som.
E essas informações, quando você não tem, desculpa, você não é mágico. Não... Exatamente. E às vezes você até, por exemplo, o que você citou aí, ele se irrita com algumas coisas, né? E às vezes quem não está preparado, às vezes acha que o menino está fazendo birra, o menino está... Exatamente. E não está preparado para entender o que realmente de fato está acontecendo. Exatamente. 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 Eu acho que primeiro a escola, ela precisa muito prezar por uma coisa que chama PEI. O que é isso? É o Programa Educacional Individualizado. Ela precisa olhar essa pessoa e ela precisa entender a importância do programa educacional individualizado para ela, né? Muitas das vezes eu sou a favor muito de um mediador escolar. O que é isso? Alguém para dar um suporte que vai desde uma adaptação de um conteúdo pedagógico, né? Por exemplo, às vezes você bota ali no caderno 1 mais 1, esse aluno tem dificuldade, tem uma praxia motora, vai ter dificuldade de escrever. Mas se esse cara, esse mediador escolar, ele programa, ele adapta o material dele assim, ó, é igualzinho no caderno, não é? Que é 1 mais 1, não é que? Ele vai somar do mesmo jeito, 2. Isso daí a gente entende porque para o professor da classe também, ao mesmo tempo que ele tem que passar lá a lição para os 30, é muito difícil ele dar aí aquele suporte para o outro que está ali precisando dessa adaptação aqui da caneta que eu dei o exemplo, né? Então, quando você tem um mediador que entende a especificidade daquele aluno, que vai ao encontro dessa adaptação que eu dei o exemplo, certamente você vai ter uma inclusão muito de uma qualidade muito maior, muito mais assertiva, entende? Porque, mais uma vez, o fato dele estar ali dentro daquele cenário, só para dizer que está estudando, cara, no meu entendimento, tá? Isso não é inclusão.